Esse é o seu Alterosa Alerta. A partir de agora, eu atualizo você com as principais notícias do nosso estado. No programa de hoje, você vai ver que um idoso foi preso, ouvido pela Polícia Civil e liberado. Aí, ele foi linchado pela população, é isso mesmo, linchado, Minas Gerais. O idoso é suspeito de estuprar uma menina de 9 anos. Os detalhes você vê aqui no Alterosa Alerta, tá? Você vai ver aqui no Alterosa Alerta, eu vou contar pra você todos os detalhes disso aí. Tem mais, você vai ver também que uma mulher foi assassinada pelo ex-namorado com golpes de canivete. Ele confessou o crime e está preso. A motivação seria uma discussão por causa de rede social. Mais uma vez, nós estamos aqui mostrando para vocês a intolerância, a desconfiança, o crime contra a mulher, a violência dando conta, o mostrando a cara por banalidade, por questões que não devem frequentar de maneira alguma a realidade do povo de Minas Gerais e que espanca, na minha opinião, o cotidiano e que vem de encontro às demandas dos nossos políticos. Hoje eu vou receber aqui para ser entrevistado por nós, o jornalista Carlos Viana. Eu espero que você possa participar conosco dessa entrevista. Daqui a pouquinho ele vai estar comigo. Vem para cá, Minas Gerais. 3 homens encapuzados e armados pararam em frente a uma padaria e atiraram contra 2 pessoas que estavam na porta. O crime foi no bairro Ressaca, em Contagem. A repórter Etel Correia, ela vai contar pra gente os detalhes desse episódio. Acompanhe comigo. A padaria funciona 24 horas, mas já estava com as portas fechadas quando houve o crime. Segundo informações de testemunhas, 2 homens estavam aqui do lado de fora. Um deles pedia uma mercadoria pela grade de atendimento. Quando a funcionária atendia, foram feitos os disparos. Segundo informações de pessoas que não querem aparecer, um homem pediu que o cliente se virasse. Ele disse assim: "Ô Zé, olha pra cá." Quando o homem olhou, foram feitos os disparos. Tava vindo pra cá, quando eu vi os tiros eu voltei. Achei que era fogo de artifício. E disse que foi cedinho. Foram dois que foi atingido, né? As vítimas foram socorridas aqui na UPA do bairro Ressaca, que fica em frente ao local do tiroteio. Segundo informações de funcionários que não querem aparecer, na hora houve tumulto e muita correria para atender aos baleados, já que o estado deles era grave. Pacientes e acompanhantes também ficaram nervosos com o barulho dos tiros. Depois de socorridos, os 2 homens precisaram ser levados para o Hospital Municipal de Contagem, já que aqui não havia condições de atender a situação deles. O outro pediatra estava em atendimento com uma mãe e um bebezinho dentro do consultório e eles tiveram que sair correndo do consultório. Sempre quando chega um baleado na UPA, é uma insegurança para todos os funcionários, porque sempre tem aquela ameaça de que eles vão entrar para terminar o serviço lá dentro. Então bota a segurança de todo mundo em risco. Os feridos foram identificados como Ivo Henrique de Oliveira, de 31 anos, e Marcos Gonçalves do Amaral, de 19. Segundo a PM, Marcos já estava inconsciente quando ele e o outro ferido foram levados por populares para a UPA. O jovem tem passagem por receptação da época em que era menor. A autoria e motivação do crime ainda são um mistério. Entre os moradores ficou o clima de medo. Acho que essa lei do nosso país ela tem que mudar, senão essa violência vai continuar e a gente vai correndo a cada dia mais risco. E como é que se muda a lei? Mudando as pessoas que têm o poder, e eu vou usar a palavra poder porque é assim, tem a capacidade e o poder de alterá-la, de mudá-la. Há poucos dias atrás, um dos candidatos disse que mudar a lei, ou mudar a lei maior, era necessário. E ele foi super mal interpretado. Depois, um outro candidato também colocou dessa mesma forma. E ninguém falou nada. Tamanha é a passionalidade e a imparcialidade, sobretudo das mídias, das redes sociais, da comunicação. Porque nós estamos vivendo num país onde as pessoas têm lado e expressam esse lado de forma assintosa. Colocam as suas opiniões acima do bem-estar nacional, acima da imparcialidade comum, do senso comum. Eu tenho apenas um voto. Eu estou aqui para poder direcionar para vocês episódios como, por exemplo, esse que eu vou trazer agora, de uma mulher assassinada pelo ex-namorado com golpes de canivete.
Vamos parar por aqui, não vou chamar a matéria ainda não. Esse episódio aconteceu ontem. Ele confessou o crime, semana passada na verdade, desculpa. Ele confessou o crime, ele está preso. A motivação seria uma causa fútil, porque ele ficou com ciúmes por postagens em redes sociais. Eu pergunto para vocês, o que pode ser feito com um cara desse? Olha, ele está preso, vai se aplicar a pena sobre a lei feminicídio, lei Maria da Penha, bororô. Daqui um pouquinho, o cara vai estar solto. Aí eu conversava com meu filho de apenas 15 anos e disse para ele assim, filhote, vem cá, conversa comigo. Qual é a pena que esse bandido preso aplicou à vítima? Ele disse, pai, olha bem, 15 anos. Ele aplicou a prisão perpétua. Hein, Todd? Porque ela morreu, parece que é brincadeira, ela morreu para sempre. Ela morreu para sempre. A morte, ela é para sempre. Que me perdoem os espiritualistas. Mas a morte material, ela é para sempre. Ela morreu para sempre. Quem deu essa condenação a ela? O bandido. Agora, nós, a sociedade constituída, a justiça estabelecida, o padrão, vamos entregar a ele uma punição de alguns anos e ele, tendo agido de forma estritamente absurda aqui fora, lá dentro vai ser julgado por bons antecedentes. Eu vou chamar a matéria agora, mas vou comentar muito depois. Vem comigo. Rosa Anita de Faria, de 40 anos, foi assassinada pelo ex-namorado com 3 golpes de canivete no pescoço. O crime foi na quarta-feira da semana passada, em Abaeté. Ela era uma pessoa muito trabalhadeira, muito guerreira. Todo mundo gostava muito dela. Ela sempre lutou, né, por mim, pela minha filha, pela minha irmã. Nunca deixou faltar nada pra gente. Foi um ato covarde. Eles pegaram ela ficar sozinha em casa pra poder ir, que sabia que eu não ia estar, que a minha irmã não ia estar. Então não justifica. Cristiano Fonseca dos Reis, de 26 anos, confessou o crime. De acordo com a Polícia Civil, ele não aceitava o fim do relacionamento, que durou 7 meses. Pelas características, pelo que foi levantado até então, é um crime passional, em razão do relacionamento que teria sido extinto na terça-feira à noite pela própria vítima. Cristiano foi preso em Buritizeiros, no norte de Minas, onde se escondeu na casa do irmão. Na delegacia, o suspeito disse que uma briga por causa de redes sociais motivou o crime. Por causa do Facebook. E o que aconteceu na rede social? Porque meu Face tinha sido hackeado, eu avisei que meu Face tinha sido hackeado, mesmo assim ela não acreditou. Uma ou 2 noites antes eu vim, deixei meu telefone com ela. Ela viu que eu não estava mexendo, mesmo assim continuou mexendo no Face a noite toda. Aí no dia seguinte eu vim, aí aconteceu o que aconteceu. Mas o que ela viu lá na rede social? Viu que minhas amizades estavam só aumentando só com mulher e conversando com mulher. Rosa procurou a Polícia Militar em agosto, um mês antes de ser morta, para denunciar que estava sendo ameaçada por Cristiano. Ela registrou um boletim de ocorrência, mas segundo a Polícia Civil, não deu andamento no caso. A vítima não procurou a delegacia, a vítima não manifestou seu interesse em representar e nem sequer pedir medidas protetivas. Cristiano vai aguardar o julgamento no presídio de Abaeté. Você se arrepende? Arrependo. Eu não dou conta de perdoar ele. Porque, igualzinho eu falei, ele tirou um pedaço da gente. Porque, né? Ela é minha mãe. Então, tipo assim, ele não deu conta de acabar. Ele acabou com a vida de todo mundo, né? Minha, da minha filha, da minha irmã, da mãe dela, né? Então, acho que isso não tem um perdão. Mas a justiça vai entregar para ele, para esse bandido, tem a cara dele aí, ô Xandinei? Vai entregar para esse bandido indultos, indulto de Natal, indulto de Ano Novo, indulto do Dia dos Pais, indulto do Dia das Mães. Vai entregar para ele uma porção de benefícios, progressão de regime. Se ele tiver carteira assinada, vai pagar para ele auxílio reclusão. E aí, eu até agora não ouvi de nenhum candidato para câmaras federais, para Senado da República, eu não ouvi nenhum deles dizer assim, se candidato, se eleito for, eu vou propor um projeto que acabe com o auxílio reclusão. Ah, mas peraí, a família da vítima, a família do condenado, do autor do crime, ela não tem nada com isso. Mas e a família da vítima tem o quê? Vocês vão pagar auxílio reclusão para quem mata e não vão pagar nada para a família que morre? E não tem um candidato a propor a extinção disso?
Ou pelo menos propor alguma coisa 45 bilhões de vezes maior para quem morre. É um país injusto pela essência. E é mais injusto quem, sabendo dessa realidade, não propõe uma extinção dessa injustiça, que é atribuir, que é entregar para quem mata um auxílio, uma reclusão. Ah, Stanley, mas a família tem todo o direito de trabalhar, de ir buscar o próprio sustento e não viver da desgraça praticada pelo seu parente, não, é. Vai trabalhar todo mundo, meu velho. Vai trabalhar. Ou vocês dão alguma coisa para a família do que morre? Tem que ter coragem. Não tem que ter gogó, não, meu irmão. Tem que ter coragem para poder ser político nesse país. Porque discurso que agrada a todos é muito fácil fazer. Eu quero ver ser eleito com discurso da realidade. Aí sim, se o cara for eleito com discurso da realidade, aí sim, esse cara tem minha moral, tem meu voto. Vem pra cá. Imperdível, meus amigos. Um idoso foi preso pela polícia, ouvido pela polícia civil, depois ele foi liberado. Aí, quando saiu, o velho foi linchado pela população. Ele é suspeito de estuprar uma menina de 9 anos. O idoso ainda teve a casa incendiada. Ele é casado com a avó da criança. Olha que treta horrorosa. Põe na tela aí. A confusão aconteceu no bairro Vila Toco. Pelas imagens dá para notar a revolta da população. Segundo a polícia, o morador já teria sido preso suspeito de estuprar uma menina de apenas 9 anos e teria sido liberado em seguida. Vocês bateram nele? Muito, e ele vai apanhar mais. A população teria linchado o suspeito de 61 anos e ainda impediram o socorro do idoso. Na ação, eles jogaram várias pedras nas viaturas da PM e do SAMU e furaram os pneus. Foram horas de tumulto. Eles também colocaram fogo na casa do idoso, que é alugada. De acordo com a polícia, a confusão só acabou depois que os militares usaram a força. A tropa de choque também esteve presente. Depois de muito tempo de tumulto aqui na rua, o suspeito então foi socorrido e levado em estado grave para o hospital. Vizinhos disseram que a companheira dele, que é a avó da criança, teria fugido aqui do local. A revolta deles foi porque eles tirou ela de mim por causa do uso de droga, entendeu? Para morar com a avó, para ser estuprada do marido da avó. E a avó sabia disso. Esta mulher, que não quis aparecer, conta que o idoso era trabalhador, mas confirma que o casal não gostava que ninguém entrasse na casa. A avó dela não gostava de conversar comigo, não. Não chamava ninguém para dentro. A casa ficou destruída. De acordo com os vizinhos, o casal teria tirado parte da mudança antes da confusão. Mas o que sobrou foi consumido pelas chamas. Boa Esperança tirou ela de mim para morar com a avó para ser estrupada. E ele saiu. Ele foi preso, a delegacia soltou ele. Renata assumiu o erro do envolvimento com as drogas, mas diante de toda a confusão, ela quer justiça e ter mais uma chance de poder cuidar da filha. Eu desejo uma oportunidade para me cuidar deles, como eu sempre cuidei, e quero justiça, principalmente com a avó, porque para mim até a avó sabe. Minas Gerais, eu estou falando com vocês, não é de hoje. E eu lamento informar que, se as coisas continuarem como estão, esse meu discurso não vai parar. Se a justiça continuar sendo leniente, fraca, como ela está sendo, não são os juízes, não, é a interpretação da lei. Se a justiça continuar sendo dessa forma, se nós continuarmos julgando as pessoas, condenando as pessoas, mas os bandidos tendo ainda a chance de recorrer em liberdade, de num crime de estupro tomarem 5, 6 anos de cadeia e saírem com 6 meses, nós infelizmente vamos ter mais cenas de linchamento como essa. Vamos ter mais cenas de linchamento como essa. Porque a população não aguenta mais conviver com a realidade dessa aí. Vocês estão acompanhando e isso não vai parar. Então, está na nossa mão nós fazermos boas escolhas para que o Estado de Minas possa refletir para o Brasil um procedimento legal, autônomo, um procedimento cheio de legalidade, que nós possamos irradiar uma postura oficial da justiça. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos, está na reta final, vamos escolher bem, vamos escolher certo, para que a lei possa perdurar na nossa vida e que nós possamos levantar e deitar debaixo do sol límpido da justiça
e que ela possa refletir em nós a segurança e a estabilidade, senão ninguém dá conta, não é não? O foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de assediar uma adolescente de apenas 13 anos e você acompanha comigo agora. O suspeito tem mais de 50 anos como professor de capoeira em Juiz de Fora, segundo a delegada que investiga o caso. No dia 20 do mês passado, um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da jovem que teria sido abusada pelo professor. O homem foi indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável e responde em liberdade. Teria sido abusada por ele estaria assediando ela, passando a mão nas coxas, nas pernas dela e, segundo ela, não estaria aguentando mais e veio pedir providência. Teve uma criança também de 13 anos que teria presenciado esses abusos, um desses abusos, dizendo que ele teria visualizado o professor passar a mão nas pernas da vítima, bem como também o professor colocar a mão da vítima no pênis dele. Durante as investigações também foram analisadas mensagens por WhatsApp entre o professor e a jovem de 13 anos. Segundo a delegada da mulher, o suspeito de 66 anos tinha conversas íntimas e elogiava a garota de diversas formas. Uma outra testemunha teria ido à casa da mulher para denunciar o professor de capoeira, que teria assediado os filhos dela quando eram crianças. Os filhos teriam procurado contado que há muitos anos atrás teriam sido abusados pelo professor. E diante disso, inclusive os filhos hoje possuem aproximadamente 40 anos de idade e diante disso, sabendo dessa situação, o pai veio contar essa situação para corroborar as investigações. Pois é, a doutora Ione mais uma vez mostra a excelência de quem estudou no Viana Júnior. Estou puxando a sardinha para o meu prato, nós sentamos na mesma sala de direito lá no Viana Júnior. Doutora Ione, a senhora sabe tanto quanto eu que enquanto nós não fizermos uma escolha adequada e colocarmos na Câmara Federal, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, pessoas comprometidas com o resultado final da lei, porque a interpretação desses canalhas, perdoe a minha franqueza, desses canalhas do Supremo Tribunal Federal, que interpretam conforme, né? Dão interpretação conforme a lei. Não, a lei diz assim, estupro é estupro. Violência contra menor é violência contra menor. Agora criaram uma lei dizendo que, não, porque dentro do ônibus, não, violência sexual é em qualquer lugar. Há poucos dias atrás, encontrei com um candidato a deputado federal, ele disse que vai propor o hominicídio, porque já existe o feminicídio. Fiz demais. O advogado do suspeito informou que o professor é uma pessoa de renome no meio e que trabalha com crianças e adultos de ambos os sexos há mais de 40 anos. Também disse que ele nunca faltou com respeito com os alunos, nem de brincadeira, e que não há provas suficientes para indiciá-lo. Eu respeito a posição e entrego à Polícia Civil a obrigação de, num inquérito bem posicionado, bem perscrutado. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês acham que a gente é bobo. O pedófilo não traz uma estrela na testa. Produza a sua defesa. Há pouco tempo atrás nós falamos a mesma coisa de um médico aqui em Juiz de Fora. Depois ficou provado que ele era o molestador. Doutora Ione, eu confio muito na senhora, conheço a senhora pessoalmente, confio muito na senhora. Faça a justiça. Um homem foi indiciado porque teria gravado uma adolescente de 16 anos tomando banho. Ele confessou o crime. Vamos ver. Aí, Manu. Pode para mim. Quando estiver pronto, fique tranquilo. Não me dá isso para aqui, não quero falar isso aí, não. O que me chama a atenção é que prepara para mim a matéria da senhora Dilma Rousseff. O que me chama a atenção nesses crimes de violência contra crianças e adolescentes é que nós estamos com o Estatuto da Criança e Adolescente aí, que vira e mexe, querem mexer nele do ponto de vista da maioridade penal, a redução da maioridade penal. Vira e mexe e querem mexer. Mas ninguém quer pôr a mão nisso, porque acham que a criança com 6 anos pode escolher a sua identidade de gênero, a criança com 14 anos, até 14 anos, pode trocar o seu sexo, com 16 anos ele pode votar, né?
Enfim, não, Manu, agora eu não vou chamar, não. Ele pode votar, ele pode fazer uma opção de coisa, mas ele, infelizmente, não pode receber uma sanção criminal. Por que isso? Os argumentos de quem não defende a redução da maioridade penal não me alcançam. Infelizmente, não me alcançam. Por que que não me alcançam? Porque a nossa justiça, aqui no Brasil, ela ainda mantém situações como essa. Quer ver? Alguns anos atrás, uma grande equipe se estabeleceu no país. Uma equipe de notáveis, de pessoas que vieram do povo, pessoas que militavam pelo povo, pessoas que mereceram, inclusive, o meu voto naquela ocasião. E entre eles, o respeito era absolutamente fantástico. Naquela época, eles davam um rim uns pelos outros. Não sei o que aconteceu. De uns tempos para cá, esse respeito acabou. Eles são absolutamente inimigos agora. O juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de parte da delação do ex-ministro Antônio Palocci na Operação Lava Jato. O acordo foi firmado com a Polícia Federal no fim de abril. Ou seja, o senhor Antônio Palocci, que no primeiro mandato de Sua Excelência o presidente Lula foi o homem forte, continuou sendo o homem forte no segundo mandato, se tornou o homem forte da presidente Dilma, agora delatou todo mundo e ele é mentiroso. Vamos ver. No primeiro depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro Antônio Palocci disse que o governo petista usou a Petrobras para a prática de crimes. Segundo ele, Lula indicava os diretores da estatal. Em 2007, logo após a reeleição, o ex-presidente o convocou no Palácio da Alvorada para uma reunião. Bastante irritado, Lula teria dito que havia tido ciência de que os diretores da Petrobras, Renato Duque e Paulo Roberto Costa, estavam envolvidos em diversos crimes em suas diretorias e quis saber se aquilo era verdade. Palocci disse que sim. Lula teria perguntado quem era o responsável pela nomeação dos diretores e Palocci respondeu que era o próprio ex-presidente. Antônio Palocci contou aos investigadores que essa era uma prática comum de Lula, que funcionava como um teste. Ao dizer que não sabia das irregularidades a alguém, Lula testava o quanto a pessoa com quem ele conversava sabia dos crimes e avaliava a reação dela sobre o fato de ele, supostamente, não saber de nada. O ex-ministro cita ainda outra reunião, em 2010, na biblioteca do Palácio da Alvorada, entre ele, Lula, Dilma Rousseff e Sérgio Gabrielli, então presidente da Petrobras, para definir estratégias com a descoberta do pré-sal. Na reunião, segundo Palocci, Lula foi expresso ao solicitar de Sérgio Gabrielli que encomendasse a construção de 40 sondas para garantir o futuro político do país e do Partido dos Trabalhadores com a eleição de Dilma Rousseff, produzindo navios para exploração do pré-sal e recursos para a campanha. Palocci afirmou ainda que a campanha presidencial de Dilma em 2010 custou 600 milhões de reais. A de 2014, 800 milhões, o dobro do que foi declarado. Ainda na delação, o ex-ministro afirma que o governo vendia emendas em medidas provisórias a partidos que queriam cargos em estatais. Segundo ele, das 1.000 MPs editadas nos 4 governos petistas, em 900 houve propina. Pelo acordo de delação, Palocci terá que pagar multa de 37 milhões e meio de reais e a pena foi reduzida em 2/3. Deixa eu apresentar para a candidata Dilma Rousseff. Candidata, deixa eu apresentar para a senhora que achou que eu fui deselegante com a senhora ontem. Eu confesso que não fui, a senhora sabe disso. Deixa eu apresentar, falou que o meu programa era muito sensacionalista. Eu só mostrei aqui estupro, excelência. Estupro que acontece no país que a senhora presidiu. E a senhora não teve competência para gerenciar. Esse aqui, excelência, esse aqui era o ministro da senhora. Foi ministro da senhora, trabalhou com a senhora. Não, põe ele com a bandeira do Brasil aqui atrás. Põe ele com a bandeira do Brasil. Esse aqui, esse ó, é amigo da senhora. Ele é que arrumou as tretas da senhora. Ele é que arrumou tudo para a senhora. 1.400 bilhões de reais para a senhora. Não sou eu que estou dizendo, não. Esse moço aqui, ó, ele já acertou com a justiça. Hein, candidata? Aí, eu tô falando agora, quem tá falando sou eu, Stanley Ramos Guzmán, como eu vou, e no exercício da minha consciência. Minas Gerais não pode, tô fazendo campanha, eu não vou aceitar, peço licença, inclusive o candidato tá aqui, que a candidata não vou aceitar que esse senhor aqui, ele delatou a senhora.
A candidata, a senhora está delatada por ser beneficiária de um esquema que, para elegê-la presidente da República, desviou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Aí a senhora fez esse desvio todo como presidente da República, a senhora não vai fazer o quê como senadora? Eu vou aceitar isso para minha Minas Gerais? Nós vamos aceitar isso, minerada? Hein? Ah, vocês vão me ajudar aí, né não? Põe a manchete aqui pra mim. Ó, tudo que sair no Jornal do Estado de Minas pode falar aqui. Tudo aqui, ó. Delação de Palocci atinge em cheio o PT. Atinge em cheio o PT. Eu não tenho político de estimação, não tenho bandido de estimação, então se alguém tiver, pode ficar à vontade de vocês. Não tem problema nenhum com isso. Nenhum. Pra mim, pra prender todo mundo. Ó. Tô nem aí. Deixa eu buscar meu estado. Vem. Vem pra cá. A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado, pela audiência, mais obrigado ainda. Eu sou Stanley Guzmán, esse é o seu Alterosa Alerta. A partir de agora, o estado inteiro ligado comigo. Divinópolis, Valadares, Juiz de Fora e Varginha, toda a praça da TV Alterosa, prontinha para receber aqui comigo nos estúdios, para a nossa entrevista, nosso candidato, nosso querido amigo, candidato ao Senado por Minas Gerais, jornalista Carlos Viana. Com licença. Muito bem-vindo, Viana. Deus te abençoe. Vai bem, está? Para quem não conhece, jornalista Carlos Viana. Muito obrigado. Tá aqui conosco. Sim. Viana. Hoje mais à vontade, deixei a gravata para você. Tá certo. Bem, nós cumprindo aqui o nosso compromisso com Minas Gerais, pois não. Estamos trazendo todos os candidatos ao Senado, aqueles com... todos mesmo, inclusive o Coronel Lacerda estava convidado, né, Isaura? Estava convidado e infelizmente não vai poder comparecer conosco. Começa agora a nossa entrevista com você. Sim. Está contando nossos 7 minutos. Por que o Senado da República logo de início? Bem, em primeiro lugar, o meu abraço a toda Minas Gerais, a todos vocês do nosso estado. É uma alegria voltar aqui à TV Alterosa, uma casa que sempre me recebeu de uma maneira espetacular e onde tenho uma experiência, ganhei uma experiência muito grande. Então tenho um carinho enorme. Boa parte do norte, do leste ainda se lembram de mim da TV Alterosa. Impressionante. Bem, em primeiro lugar, o Senado... porque é hora daqueles que amam o Brasil, daqueles que têm uma experiência a oferecer, se colocarem pelo futuro do nosso país. Se vocês raciocinarem bem, por conta disso que o Stanley colocou aqui, essas delações todas do PT, tudo isso que nós temos de escândalos da Petrobras, o Brasil está se atrasando. Nós perdemos 10 anos na qualidade de vida da população. Então é hora de nós começarmos a reconstruir o Brasil a partir de 2019. E o Senado me garante independência suficiente, Stanley, para votar de acordo com a minha consciência. Isso, para mim, é fundamental. Entrar na política depois de 25 anos como jornalista, 23 para ser mais exato, e entrar com a liberdade de falar o que eu quiser, de agir da maneira como eu acho melhor, que sempre foram minhas marcas. Tem que ser ficha limpa para ser político? Tem, sou ficha limpa, graças a Deus, como 23 anos de jornalista, eu não tenho um processo, não tenho nenhum questionamento. Claro que por ter uma opinião muito firme e independente, tenho aqueles que não concordam, isso é natural, eu faço críticas e recebo críticas. E hoje, na política, vocês, gente, prestem muita atenção no passado do candidato. Então eu quero te fazer uma pergunta e ela é subjetiva. Pois não. Tá? Como é que você enfrenta, com esses anos todos de televisão, como é que você enfrenta a notícia de que uma pessoa que tecnicamente não é, agora uma enxurrada de delações contra ela, sim, está no primeiro lugar aqui no nosso estado de Minas Gerais? Em primeiro lugar, não é novidade nenhuma o que está sendo revelado. A candidata Dilma Rousseff, a candidata Rousseff, ela foi impeachmentada, sofreu um impeachment legítimo porque não coibiu a corrupção e julgou o país numa crise gigantesca nessa história. Agora, o eleitor, ele é dono do voto. O voto dela vale tanto quanto o meu, como sim, de qualquer candidato. Quem tem que condenar em primeira instância é o eleitor. Ela tem hoje no norte, no Jequitinhonha, ainda uma grande quantidade de pessoas que se lembram dos programas sociais que foram entregues como sendo um favor de partido. E não é. É uma política de Estado. Nós precisamos hoje fazer com que Bolsa Família, todo o apoio aos estudantes de nível superior, não se transforme num favor partidário, mas numa política em que as pessoas têm direito ao dinheiro público. Nós precisamos amparar essas famílias e garantir a elas a capacidade de produzirem. Porque hoje, gente, essas que nós temos ligadas aos programas de governo, elas estão condenadas, Stanley, a serem pobres o resto da vida. Nós precisamos amparar essas famílias, mas precisamos também de programas, por exemplo, energia solar mais barata no norte,
financiamento do BNDES, que teve tanto aí para o Wesley Batista, para as cooperativas de produtores de Porteirinha, de Mirabela, do Jequitinhonha, de Braúnas, que é a minha cidade querida, Braúnas. Essas políticas, elas têm que fazer com que as pessoas melhorem e não serem usadas como currais eleitorais. Aí vem o grande problema, na minha opinião. Sim. Como estancar a política pública que vem mantendo essas famílias, aspas, pobres, de uma hora para outra, sendo senador da República e dando a elas uma chance de imediatamente suprir essa... Excelente pergunta, boa. Eu estava em Porteirinha, norte do estado. 2.500 produtores rurais, pequenos produtores que vivem só do queijo. É a produção deles. O que aconteceu? Veio uma lei, proibiu os produtores de vender o queijo dentro de Minas Gerais. Eles escondem os queijos em PVC e levam para vender em São Paulo. Acredita nisso? Resultado, por quê? A política só vai lá pedir voto e depois ir embora, largar as pessoas que estão lá. O que eles me pediram? Olha, nós precisamos de uma lei em que a gente possa ter a dignidade de vender o nosso queijo na feira e o IMA, que cumpre a regra, que não é culpa do servidor, joga criolina. Nós, em Brasília, precisamos criar um programa para que essas cidades, que a gente chama de ponto 6, que dependem só do Fundo de Participação dos Municípios, que tem uma grande quantidade de famílias que precisam do Bolsa Família, que elas tenham acesso a produzir. Hoje, você tem água lá, mas você não tem represa, não tem barragem que segure, e você não tem como aumentar a irrigação para poder aumentar a produção, porque a energia elétrica é cara no Brasil. Eu tenho uma ideia de criar pequenas usinas solares financiadas pelo BNDES em interesse social. O Senado pode fazer isso. Na verdade, tem a obrigação de ajudar essas famílias. Porque o que eles querem é produzir. Se eles tiverem uma energia elétrica mais em conta, nós vamos conseguir. E o que o norte de Minas mais tem? Sim. Sol. Hoje, você com 15 mil metros quadrados, você monta uma empresa, uma pequena usina de energia solar que abastece 700 casas. Santa Rita do Sapucaí tem a tecnologia, forma os técnicos. O que essa gente do norte precisa, que é trabalhadora, é de ajuda do governo para produzir e produzir com dignidade. Um ponto do seu discurso, candidato, que aí já concluindo, é a questão da aposentadoria para os militares. Sim. Eu acho que vale a pena conduzir o discurso já até para o final. Olha, ótimo, obrigado. Eu quero conversar com todos os policiais militares. Esse assunto tem que ser tratado com muita responsabilidade e não de forma eleitoreira, como nós temos aí, me permito, uma quadrilha que usa o nome da Polícia Militar para se eleger. O policial da ativa não pode ter mudado o contrato dele. Então, o policial da ativa, ele não muda nada para ele. Agora, vocês, policiais, que são donos do Instituto de Previdência, que são vocês, têm de ser ouvidos porque é preciso mudar alguma coisa. Sim. Senão fica insustentável para o Estado até o futuro da Polícia Militar. Então, o meu respeito a todos os PMs e o meu pedido de responsabilidade e de apoio. Eu quero fazer um compromisso aqui com todos os policiais militares. Qualquer discussão no Senado sobre Previdência, vocês serão ouvidos. Nenhuma medida será tomada unilateralmente. Né? Vocês terão, da minha parte, um gabinete que vai ouvi-los para que a gente busque com responsabilidade mudar o futuro de uma forma correta e da forma como vocês merecem, com o meu respeito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Deus abençoe. Muito boa sorte. Eu travei a língua aqui, tá vendo? Não, mas Deus abençoe a todos. Obrigado. Bondade sua comigo. Não, você é um grande apresentador. Parabéns. Obrigado, viu? Parabéns a todos. Parabéns a Minas Gerais, a TV Alterosa. Muito obrigado, meu querido. Um grande abraço. Felicidades. Obrigado. Até mais. Bem, abastecer o carro com gás natural veicular pode gerar uma economia de até 60% para o bolso do consumidor. Isso se compararmos o gasto com os tradicionais gasolina e etanol. Olha só. Quem viu a gasolina chegar a R$ 5,00 durante a greve dos caminhoneiros desejou certamente uma outra opção. Mas mesmo o carro flex ainda não vem de fábrica com a terceira via, o kit gás, que muita gente tem instalado no veículo. O Lourival é motorista de aplicativo. Eu não estava dando mais nem para trabalhar com essa gasolina, né? Estava pensando até em desistir, mas depois que apareceu o gás, agora está dando para
pagar as contas. Neste posto de combustíveis, a oferta é dos 3 produtos: gasolina, álcool e gás natural. Mas 90% da demanda é pelo GNV, produto que, segundo os clientes, tem melhor custo-benefício. O metro cúbico do GNV já teve preço mais baixo, mas para os motoristas ainda é vantajoso. Seu Raimundo usa há 10 anos o produto. Quando a gasolina está mais barato, a diferença é menos, né? Quando a gasolina aumenta igual agora, a diferença é mais. Este especialista diz que, apesar do custo de instalação, que gira em torno de R$5.000, e da manutenção anual de cerca de 800, em tempos de crise, a economia gerada pelo investimento traz melhores resultados que uma aplicação financeira. Como a economia, quando você usa esse combustível, chega em torno de 48%, você acaba recuperando esse investimento rápido. É uma rentabilidade muito superior ao que você teria, por exemplo, aplicando esse dinheiro na poupança ou na renda fixa. Eu recomendo, eu acho que vale a pena. Não tem perigo, né? É menos poluente. A ordem é, vamos investir em GNV, minerada. Vamos investir em GNV, é mais barato, não polui. Vamos investir em GNV. Vou para o intervalo e volto já já. Eu não costumei com essa barulhinha não. Põe de novo esse trem aí para ver. Põe aí essa música de novo aí. Do começo do programa. A gente está junto, não tem problema, né? Ela é especialzinha também, né? Tô sentindo o Maurício Júnior fazendo programa. Contendo. É. Agora uma denúncia. Incomodados com excesso de lixo nas calçadas, os moradores do bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, estão passando por isso aqui, olha. Põe na tela. Stanley, estamos aqui na rua São Bartolomeu, no bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves. E vamos entrevistar a nossa telespectadora, Sueli. É isso mesmo. Pois é, mas o senhor já deve estar achando estranho, né, Stanley? Estamos aqui em Ribeirão das Neves, numa situação confortável como esta? Só que não. Abra a câmera, meu filho. Estamos aqui em mais um descaso. E se a equipe Comunidade Alerta veio até aqui, é porque tem problema. Mais uma vez, Ribeirão das Neves é palco de descaso do poder público. A rua São Bartolomeu, no bairro Maria Helena, está um verdadeiro lixão. E a falta de capina contribui ainda mais para o cenário de abandono. A gente está vivendo um problema aqui que já vem anos e anos e assim há um descaso muito grande, né, dos responsáveis públicos da prefeitura de Ribeirão das Neves e dos moradores também, né? Então, cada dia que passa, a gente encontra insetos, ratos, baratas, escorpião e pulga, né? Carrapato, que os cachorrinhos ficam aqui, então estão todos cheios de carrapato. Então, agora que está chegando o tempo da chuva, a nossa preocupação é com o foco da dengue também. Então, a gente gostaria de pedir para providenciar a retirada desse lixo. Eu procurei a proprietária, né, da calçada, ela me pediu que fosse na Prefeitura de Ribeirão das Neves. Eu abri um protocolo na ouvidoria e já tem mais de um mês e estou aguardando retorno até hoje e eles não me posicionaram. Como é que eu conviver com isso? Você dorme, acorda com mais entulho, você sai para trabalhar, volta, a situação tá pior? É isso mesmo, sabe? Cada dia que passa, a gente vê esse entulho aqui, na verdade, já tem mais de 2 anos que está aqui e cada dia que passa aumenta mais, sabe? Nós vamos conversar agora com o senhor João Miguel, que é o morador mais antigo aqui da rua São Bartolomeu, né? Senhor João, como é que é? Muito tempo convivendo com esse descaso? Toda a vida. Isso tem muitos anos. Nós nunca teve prefeito aqui. Só para pegar imposto. E quando a gente vai reclamar com eles dizem que ninguém paga imposto nessa rua. Eles querem o que? Só a resposta deles é essa. Quando você vê alguém de lá, porque só aparece aqui só para pedir voto. Por favor, respeito, né, aos moradores. A gente paga IPTU, meu IPTU está pago, inclusive esse ano dobrou e a gente quer que esse dinheiro do IPTU ele volte para nós, mas em forma de limpeza, por favor. É praticamente impossível caminhar aqui na calçada e eu queria fazer uma pergunta. Será que é assim que a Prefeitura de Ribeirão das Neves vê a comunidade da rua São Bartolomeu? Fique a Prefeitura ciente de que nós não vamos deixar esse assunto parado. Manu, pode pautar de novo para amanhã esse assunto, porque até agora a Prefeitura não falou comigo. Vocês estão achando que eu vou ficar quieto? Vou não, prefeito. Amanhã eu assumo um pouquinho mais o tom. Amanhã às 7 horas da manhã, enquanto marcado, minerada. Tchau, tchau.